Ok, então vamos para a demonstração da fórmula da aceleração centrípeta. É interessante você aprender a demonstração, porque embora você pode dizer assim, ela não vai cair no meu vestibular, né, dificilmente cai uma demonstração, principalmente uma demonstração de uma fórmula como a aceleração centrípeta, mas quando você aprende a demonstrar uma fórmula, você ganha muito conhecimento, principalmente em trabalho algébrico, que a gente vai trabalhar com letras, né? E também em física, que a gente vai fazer algumas considerações para poder resolver, para poder demonstrar essa fórmula, ok? Então, para a gente poder demonstrar a fórmula da aceleração centrípeta, vamos fazer a primeira consideração, que é: imagine um corpo realizando um movimento circular. Imagine mais ou menos essa circunferência. E um corpo está se movimentando nessa circunferência. Então imagine que em um determinado instante o corpo está nessa posição aqui, ó. Então, num determinado instante, chamar de um instante t. Então, no instante t, o corpo está nessa posição. Depois de um tempinho, ou seja, no instante t mais um delta t, o corpo vem para essa outra posição aqui. Então, passado um tempo, ele vai vir para essa posição. Nesse instante é o instante t mais um delta t. Se a gente pensar, ele estava, na verdade, partindo da origem. A gente pode traçar aqui um vetor chamado vetor posição para esse corpo, que seria ligar ao centro da curva até aqui, e depois de um tempo ele veio para essa outra posição. Eu posso dizer que aqui nesse instante ele tinha uma velocidade, que eu vou chamar de, fazer aqui uma velocidade. Essa velocidade é tangencial, né? Sempre lembra que a velocidade é tangencial à curva, certo? Então tem aqui uma velocidade que eu vou chamar de v de t, tá? A velocidade no instante t. E aqui nesse outro ponto ele vai ter uma outra velocidade que também será tangente à curva. Vou fazer de laranja aqui, isso, que eu vou chamar de uma velocidade v no instante t mais delta t, ok? Então nós temos essas duas velocidades, a velocidade no instante t e a velocidade no instante d mais delta t. Se eu agora desprezar então a minha circunferência, eu vou descobrir então que eu tenho dois vetores velocidades. Vamos pegar eles aqui. Esse vetor velocidade e esse vetor velocidade. A gente sabe fazer trabalhos algébricos com vetores e velocidades, e eu vou fazer um trabalho algébrico que seria achar o ΔV. Para você achar o ΔV, ou seja, a diferença entre vetores, você coloca eles com a origem coincidindo e liga a ponta deles. Então eu vou ligar a ponta dos dois. E a flechinha vai ficar para que lado? Bom, se eu quero fazer a velocidade final menos a velocidade inicial, a flechinha fica para o lado da velocidade final. Então, isso daqui é o v no instante t mais delta t. Isso daqui é a velocidade v no instante t. E isso daqui em vermelho é o nosso delta v. Ok? Beleza. Se você pensar, aqui forma um ângulo que eu posso chamar de θ, certo? E eu posso dizer que o ΔV é igual, ou aproximadamente igual, ao ângulo vezes o raio, porque isso aqui a gente pode aproximar para uma circunferência. É como se isso aqui formasse uma circunferência. Então imagine que aqui formou uma circunferência mais ou menos assim, só para você visualizar. Como se isso aqui fosse uma circunferência cujo raio é V.
certo? Então, é como se eu tivesse feito essa circunferência e o raio é o vetor V. Isso aqui eu posso aproximar para um arco de circunferência. E se eu aproximar isso aqui para um arco de circunferência, eu posso falar que o arco da circunferência é o ângulo vezes o raio. Eu estou usando uma álgebra aqui, uma geometria aqui, ok? Então, o arco da circunferência é o raio vezes o ângulo, ok? ΔV é o V, que é a velocidade, vezes o ângulo. Ok. Agora eu posso fazer uma matemáticazinha. Eu posso dividir os dois lados por ΔT. Dividindo os dois lados por ΔT, desse lado eu tenho ΔV sobre ΔT, que a gente chama de aceleração. Do outro lado eu tenho V vezes o ângulo que ele descreve dividido pelo tempo pode ser chamado de velocidade angular, que a gente chama por aquela letrinha ômega. Se a gente lembrar lá do curso de cinemática 2, a gente sabe que ômega é igual a V sobre R, substituindo aqui, então eu vou ter que a aceleração é igual a V vezes V sobre R. Portanto, a aceleração é V ao quadrado sobre R. É um fato interessante, eu esqueci de falar, eu vou considerar que a velocidade do corpo é constante, ok? De fato, como o tempo é muito pequeno, esse ΔT é um tempo muito pequeno, essa consideração ela é plausível, a velocidade varia muito pouco, quanto menor o tempo, menos varia a velocidade, então eu posso considerar que o módulo, o valor da velocidade é constante. Então essa aceleração se torna uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, né? E a velocidade sendo constante, não há por que questionar quem é essa velocidade, né? É a velocidade V. Então essa é uma das maneiras de você demonstrar essa fórmula da aceleração centrípeta. Ok? Existem outras maneiras? Existem. Uma outra forma de você demonstrar, eu vou explicar outra forma agora. Vocês vão fazer uma outra maneira de você demonstrar. A outra forma seria o seguinte. Imagine então agora a mesma circunferência que a gente tinha inicialmente aqui. Imagina aqui a nossa circunferência. Imagine a partícula inicialmente nessa posição aqui. Só que imagine que no fim ela está nessa posição aqui. Ok? Então, na verdade, essa partícula percorreu 1/4 da circunferência. Quando ela estava na primeira posição, ela tinha uma velocidade tangencial, que eu vou chamar essa velocidade de V1. Quando ela está no final, quando ela está nessa outra posição, ela tem uma velocidade que também é tangencial à circunferência, que eu vou chamar de V2. Também eu vou dizer que o módulo da velocidade 1 é igual ao módulo da velocidade 2, ou seja, a velocidade é constante, que eu vou chamar apenas de V. Vou chamar também de R como sendo o raio da circunferência, mas além de ser o raio da circunferência, ele indica para mim a posição referente ao centro. Então eu tenho o raio da circunferência ali, ligando até essa posição, eu vou chamar de vetor R1. A gente chama isso de um vetor posição. Ok? Agora, o raio da circunferência que liga até a segunda posição é o vetor posição 2, que eu vou chamar de R2. Também, como é uma circunferência, o módulo do vetor R1 é igual ao módulo do vetor R2, que eu vou chamar simplesmente de R. Agora eu vou pegar essa circunferência aqui e eu vou deixar ela de canto. E vou fazer uma outra circunferência. Só que essa outra circunferência, eu vou fazer, ao invés de usar os raios, eu vou pensar o seguinte. Se eu pegar essas duas velocidades, V1 e V2, as duas velocidades, e desenhar elas com a origem coincidindo. Aqui. Eu posso passar, como elas têm o mesmo tamanho, o mesmo valor, não é isso? Elas têm o mesmo tamanho, elas podem
Sobre elas nós podemos traçar uma circunferência. Aqui. Então, sobre elas nós traçamos essa circunferência, ok? E essa circunferência, ela tem um raio v, que é da velocidade. E agora, o que está variando a velocidade? Bom, na verdade, o que está variando a velocidade é uma aceleração. E a aceleração é que está... Vamos fazer uma analogia aqui. O que fez o raio variar? O que fez o raio variar foi a velocidade. A velocidade mudou a posição da partícula. Então, existe alguém, nesse outro caso, o que está fazendo a velocidade variar? A gente sabe que o que faz a velocidade variar é uma grandeza chamada de aceleração. Então, existe aqui, tangencialmente à partícula nesse ponto, uma aceleração. Da mesma forma, tangencialmente nesse ponto, nós vamos ter uma aceleração, que eu posso chamar aqui de A1 e posso chamar aqui de A2. Ambas as acelerações têm o mesmo valor, então vamos escrever aqui módulo de A1 é igual a módulo de A2, que eu vou chamar de ACP. Depois nós vamos falar que é a aceleração centrípeta, ok? Bom, olhando para isso aqui é a circunferência, a partícula não deu uma volta, na verdade ela deu 1/4 da volta da circunferência. Então, se eu quiser achar o tempo, lembra daquela fórmula? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Dessa fórmula a gente pode chegar na fórmula ΔT é igual a ΔS sobre V. Certo? Então, o tempo que ele leva para dar esse 1/4 de volta corresponde ao tanto que ele anda dividido pela velocidade. Então, o tempo vai ser... Quanto que é o ΔS dele? Não é 1/4 da circunferência? E uma circunferência inteira não vale 2πr? Então, aqui vai ser 1/4 de 2πr. Eu usei R minúsculo, vamos deixar o R minúsculo, né? 2πr. E a velocidade a gente chamou simplesmente de V. Agora, nessa outra circunferência, reparem que a velocidade assume o papel de aceleração e o raio assume o papel da velocidade. Então, se eu quiser usar essa mesma fórmula aqui, mas pensando em termos da aceleração, a gente pode pensar que a aceleração é ΔV sobre ΔT, portanto, eu teria que o tempo é igual a ΔV dividido pela aceleração. O ΔV, ele percorreu 1/4 da circunferência também, não vai ser a mesma coisa. Então, ΔT vai ser igual a 1/4. Agora, a circunferência inteira é 2πr, só que o raio é a velocidade, ok? Então, seria 2πv sobre a aceleração que eu chamei de ACP. Agora, repare, o mesmo tempo que ele levou para vir daqui para cá é o mesmo tempo que vem daqui para cá, porque isso veio dessa circunferência. Portanto, vamos arranjar um pouquinho de espaço aqui, vamos colocar esses para o canto. Portanto, eu posso dizer que esse tempo é igual a esse. Ou seja, 1/4 de 2πr sobre V é igual a 1/4 de 2πv sobre ACP. 1/4 de cá com 1/4 de lá cancela. 2π de cá com 2π de lá cancela. Multiplica em cruz, fica ACP vezes R é igual a V ao quadrado. Passo R dividindo, ACP é igual a V ao quadrado sobre R. Que chegamos na mesma fórmula exatamente desse outro aqui, exatamente a mesma coisa. Porém, aqui nós usamos um argumento mais geométrico e aqui nós usamos um argumento mais físico. Nós usamos
uma física melhor trabalhada. Existem outras demonstrações, eu não vou me prender a mais demonstrações, porque eu acho que essas duas já são suficientes para vocês verificarem aí a forma, ok?